Olá pessoal, estamos aqui dando continuidade à nossa série Tecnologia e Investimento Não é Custo e hoje especificamente iremos falar sobre o EntregaWay e o VendedorWay, que são aplicativos destinados aos motoristas e aos vendedores. No episódio anterior nós falamos muito sobre o pessoal do back-office que dá apoio à logística, que dá apoio ao pessoal que está em campo. Hoje iremos falar sobre o pessoal que está em campo, seja os motoristas entregando as mercadorias e os vendedores que, de certa forma, acompanham seus pedidos e também contribuem para que a entrega seja realizada de forma correta. Assim como as ferramentas como de torre de controle e eficiência de entrega, nível de serviço, ela apoia o pessoal do back-office para que eles consigam ter uma visão da operação adequada e interajam e interfiram para que tudo ocorra bem. O aplicativo do motorista, ele também precisa ser uma ferramenta para o motorista para que ele tenha uma performance melhor. É claro que esse aplicativo tem que gerar informações para o pessoal do back-office através da torre de controle, mas ele tem que também ser um aplicativo que seja útil ao motorista e não uma ferramenta de inserção de dados para que o back-office possa trabalhar. Então é nesse sentido que nós iremos abordar hoje o aplicativo de entregas. Gosto sempre de lembrar, no momento que nós estávamos construindo ali o nosso primeiro aplicativo, nós visitamos um cliente e nesse cliente os motoristas estavam ali acompanhando, era até um equipamento que instalava no carro, nem era ainda no celular, e o motorista nos abordou porque já tinha tido outros equipamentos que não tinham dado certo e ele questionando muito sobre a usabilidade do aplicativo, do equipamento. Então o que o motorista nos trouxe? O equipamento que estava lá, ele gastava ali em torno de 1 minuto e meio para fazer a interação da entrega, tinha que fazer o informe da entrega. Ele tinha que fazer isso 2 ou 3 vezes por cliente que ele visitava, porque às vezes tinha mais de uma nota fiscal e o próprio sistema era muito ruim. E aí o motorista, ele chegou e falou assim, olha, vamos fazer uma conta aqui? Vamos fazer a conta, Engenheiro, adora fazer conta. E aí nessa brincadeira, ele virou e falou assim, olha, eu saio aqui com em torno de 20, 25 entregas por dia. E para cada entrega, eu preciso fazer 2 ou 3 interações. Então, se eu gasto 1 minuto por interação, eu gasto 3 minutos por entrega. Se eu faço 20 entregas, então eu estou gastando 60 minutos apenas parado, operando a ferramenta. A empresa tem que decidir se ela quer que eu fico entregando ou se eu fico operando ferramenta, já que das minhas 8 horas de trabalho, uma é só para operar a ferramenta, então eu perdi 1 hora de trabalho, então eu já vou diminuir a minha produtividade. E isso veio do motorista. Exatamente pelo fato de nós estarmos ali no processo de construção, veio o insight, Opa, esse aplicativo aqui não é o pessoal do back-office, é uma ferramenta para o motorista. Então tudo que nós formos fazer, a gente sempre tem que colocar como perspectiva o motorista. É claro que ele fornecendo informações para a base, ele também vai ser beneficiado, porque a base vai poder interagir, vai poder intervir e vai dar apoio a ele. Mas o aplicativo ele tem que ser pensado para o motorista, no dia a dia dele, nas dificuldades, no processo de entrega, e é assim que nós começamos a trabalhar. Sem mais delongas, gostaria de convidar vocês a explorar o nosso aplicativo de entregas para a gente ver como essa ferramenta apoia os motoristas ali na operação. Uma vez que o motorista ele abre o nosso aplicativo, na tela inicial ele vê ali a rota que ele vai fazer, as rotas que estão disponíveis para ele fazer. Ele pode visualizar, então vamos supor que às vezes ele até está na casa dele e já está pensando em se planejar, como que vai ser. Ele tem acesso aonde ele vai estar atuando, que no caso, exemplo, Goiânia, nossa grande Goiânia. Ele saindo aqui do ponto de partida, ponto de chegada, e ele vai pegar aqui uma região mais central da cidade, fazer esse círculo todo e voltando aqui para a base. Aqui embaixo, ele consegue ver os clientes, as visitas pendentes que tá ali para ele fazer, do que se trata. Ele também pode ver aqui o roteiro de entregas, a sequência que está visitado, você tem o nome do cliente, você tem ali o endereço, você tem o número de notas fiscais, tudo já sequenciado da forma como ele vai atuar. Chegando na base, chegando para já começar a fazer as entregas, na hora que ele entra no caminhão, ele então define quem são os seus ajudantes, quem está com ele nesse momento, e por fim ele inicia a rota. Nesse momento, ele já notifica para a torre de controle que ele está em rota. Inicialmente, ele pode visualizar ali a temperatura do baú, que já é muito importante.
cliente. Afinal de contas, se tiver algum problema de temperatura, ele tem acesso a essa informação e pode interagir com a base para ver o que pode fazer. De repente, um sistema de refrigeração do baú está danificado. Aqui já está a sequência de entregas. E nessa linha de que o aplicativo ele é um apoio ao motorista, a primeira coisa que é muito importante é a integração com o GPS. Seja um motorista novato ou veterano, você poder abrir aqui a rota, abrir um Google Maps ou um Waze da vida e se guiar até o local de entrega, isso é muito válido porque mesmo que o motorista conheça o local da entrega, as informações de trânsito que essas ferramentas com Google Maps e Waze traz, congestionamento, às vezes até um acidente, pode fazer com que ele, tendo essa informação prévia, ele desvie o caminho e não fique preparado em um trânsito que está travado. Uma outra funcionalidade importante ali para auxiliar o motorista, para que ele seja ágil, é a possibilidade de notificar o cliente final, quem vai receber a mercadoria, que eu estou a caminho. Então aqui no aplicativo a gente observa que ele já fala, olha, você quer notificar aqui o cliente que você está indo para lá? Se eu digito sim, ele vai mandar ali um tracking, né? Seja na forma de e-mail, seja na forma de WhatsApp, para aquele cliente final fala, olha, o motorista está a caminho, está a X quilômetros, vai gastar X tempo para chegar aí. Dessa forma, o recebedor já fica a postos e quando o motorista chega, ele já é recebido de uma forma mais rápida. Bom, aí eu já estou aqui numa ferramenta de GPS, o Google Maps, eu iniciei aqui meu trajeto e, enfim, ele vai guiar até o local de entrega. Chegando no local de entrega, considerando que deu tudo certo, o conferente conferiu, tá tudo ok, a quantidade, a qualidade, tudo ok. O motorista, então, marca como entregue e aqui a ferramenta, ela solicita algumas informações que comprovam essa entrega que vem parametrizado pela empresa. No caso, o nome completo de quem está recebendo, vou colocar aqui José Osmar, o RG, né, o documento de quem está recebendo, então vou colocar aqui um número aleatório, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. E abaixo ele me pede algumas fotos. Tudo isso é parametrizado de acordo com a operação da empresa. Primeira coisa é o canhoto da entrega. Então, beleza. Tira aqui uma fotinha do canhoto da entrega. Ele já tem um processo de scan. Então, ele já identifica aqui a foto. Foto do produto. Vamos considerar com a minha caneta. Não tem problema. Muito bem. A assinatura, eu posso solicitar que o recebedor ele faça uma assinatura na tela do negócio. A nota da nota fiscal inteira, né, que também está aqui uma nota fiscal, uma foto de tipo fiscal. Abaixo, se tiver alguma consideração que seja importante da entrega, uma observação, alguma solicitação do cliente, o motorista pode escrever aqui e isso vai ser apresentado à torre. E uma informação importante é que o aplicativo está me falando, olha, essa entrega ela está ocorrendo a 5,49 quilômetros de distância do local do cadastro do cliente. Realmente aqui é uma demonstração, então isso vai acontecer. Mas isso também pode ser um parâmetro. Eu posso tornar-se obrigatório a marcação no local da entrega para evitar que a geolocalização da marcação fique muito distante do local de entrega, o que compromete a evidência de que a entrega foi feita no local correto. Feito isso, o aplicativo então sinaliza para o motorista que aquilo ali foi realizado. Bom, vamos fazer o segundo exemplo agora, numa situação de devolução. Então o motorista chegou, se guiou até o local de entrega, chegando lá ele foi fazer a entrega e de repente o produto estava amassado, estava estragado e o recebedor não aceitou aquela mercadoria. O motorista foi lá, marcou como devolução por avaria, ele avança e aqui observe que está aqui, né, os dados de quem está recebendo, como disse, pode ser João da Silva, vou colocar aqui João da Silva como recebedor, documento também aleatório, muito bem, vou colocar aqui RG para facilitar a minha apresentação, poderia ser um CPF também, e aqui é a foto que evidencia que ela varia. Então, vamos dar um exemplo aqui do meu monitor, a gente tira aqui a foto, o cliente relatou que a mercadoria está amassada, finalizou. Então isso já vai para a torre de controle. Bom, nesse terceiro exemplo agora, eu vou mostrar então uma situação de devolução com tratamento de ocorrência. Nesse terceiro cliente aqui, a gente tem aqui o 1613, que é na rua T10. Na hora que eu vou fazer a entrega, eu ponho aqui como não realizado, e aí eu tenho a opção desacordo comercial. O vendedor vendeu por 10, a nota fiscal está com 12. Chegando lá, eu marquei, e aí o que acontece, né? O aplicativo notifica o motorista e fala, olha, esse aqui você precisa
precisa comunicar com a base, porque afinal de contas o objetivo é entregar. De repente é um cenário em que dá para se reverter essa devolução. A base pode dar aquele apoio ali e reverter a situação. Então eu clico aqui, é aberto então um chat com o negócio e ó, cliente está alegando que o vendedor vendeu por R$10. Também ele tem a possibilidade, porque escrever ali no processo de entrega é muito difícil, é muito corrido, né? Nem todos os motoristas têm aquela habilidade de agilizar ali a escrita no teclado. Então eu posso também falar, pessoal, é o seguinte, o recebedor aqui está falando que o vendedor vendeu por 10 e a nota fiscal está por 12 aqui. Vocês podem me dar um apoio? A partir daí a torre de controle é notificada que tem uma ocorrência. Isso é de uma forma bem explícita, para que seja ágil a solução. O motorista então fica aqui no aguardo. Rapidamente a torre de controle respondeu a questão, dizendo que resolveu com o time comercial a diferença, propôs então uma bonificação na próxima entrega com a diferença de valor. O motorista resolveu ali com o recebedor, deu tudo ok. Então observe que veio essa resposta no aplicativo, o motorista tratou tudo, ele volta para cá e agora ele consegue fazer a marcação de entrega. O motorista, isso é positivo para o motorista, porque ele não carrega a responsabilidade de uma devolução e podendo ser chamado a atenção lá no acerto, ou seja, ele compartilha essa responsabilidade de devolução. Lembrando que a venda ela se conclui com a entrega. Enquanto eu não entrego a mercadoria, a venda não posso dizer que foi realizada, porque se o cliente não recebeu, ele não vai pagar. Voltando aqui para o aplicativo, essa devolução, na verdade, vou voltar aqui e vou colocar como entregue, porque agora vai ser entregue mesmo com essa diferença de valor. Eu preencho com os dados normalmente, como já fiz no outro exemplo, e sigo adiante. Bom, um último exemplo que eu gostaria de mostrar, naquela linha de que o aplicativo tem que agilizar a vida do motorista e não burocratizar, a gente tem aqui a nona entrega, que eu tenho 2 notas fiscais para fazer a entrega. Geralmente isso ocorre quando são pedidos feitos em ocasiões diferentes ou também em situações de bonificação, por exemplo. Nesse cenário, né, eu marcando aqui para entregar, o aplicativo já me fala, olha, você já quer aproveitar e fazer a marcação das 2 ao mesmo tempo? Vai ter que fazer uma, depois voltar e fazer a outra. Ele marca as 2, seta, por exemplo, no caso, o como entregue, e dali ele segue todas as marcações que precisam fazer. Bom, por fim, então, considerando que o motorista realizou todas as suas entregas, ele consegue ter uma visão geral aqui, e vai finalizar a rota para sinalizar o pessoal da torre que o dia dele está encerrado. E aqui a ferramenta então traz para ele uma visão geral de como foi a performance dele, no qual das 9 entregas que ele precisava fazer, 7 ele realizou com sucesso, 2 foram fracassadas. Por fim, ele finaliza a sua rota. Conforme a gente tem utilizado aqui, o aplicativo ele tem como objetivo agilizar a vida do motorista, trazer ali uma facilidade nas marcações, uma segurança de que ele está realizando os trabalhos. Sempre que ele precisa de apoio, ele, através do aplicativo, ele recebe um apoio rápido da torre de controle e consegue então fazer suas entregas normalmente. Os motoristas novatos se beneficiam bastante do aplicativo porque eles já entram na empresa produzindo, ele já consegue efetuar as entregas com uma performance alta, já que todos os clientes já estão sequenciados e ordenados. Então, através dos navegadores, ele chega a locais de entrega. E os motoristas veteranos, que às vezes trabalham na empresa há 10, 20 anos, conhecem de cor a rota, mas mesmo assim, informações de trânsito, clientes, eu tenho às vezes o mesmo cliente na mesma rua, até tem um caso engraçado, que uma drogaria aqui de Goiânia, tem 2 filiais numa mesma avenida, e o motorista diz que antes do aplicativo ele sempre confundia, ele sempre parava na drogaria errada, porque as 2 eram na Avenida T7, né? E ele sempre se confundia ali, né? Então, com o aplicativo geolocalizado, ele vai direto na drogaria correta ali, por exemplo. Então, entrando aqui no aplicativo do vendedor, é um aplicativo simples, bem objetivo. É que o vendedor ele acompanha a sua carteira, independente do caminhão que a mercadoria esteja, e evitar aquela situação em que o vendedor tem que ligar aquele telefone sem fio, né? Até engraçado, né? O cliente liga para o vendedor liga para o pessoal da logística, o pessoal da logística liga para o motorista, e aí o motorista dá uma informação, volta para o pessoal da logística, volta para o vendedor e volta para o cliente. E nisso a brincadeira se perde e o pessoal da logística acaba tendo que assumir funções que não deveria estar fazendo. Entrando aqui no aplicativo, a gente tem então aqui o vendedor Winston Eric, do qual tem 6 pedidos, tem uma visão macro aqui em cima, né? Tem 6 pedidos em rota hoje, 3 foram realizados, 1 não realizado e 2 pendentes. Eu posso ver por situação, então se eu aplicar aqui o filtro de entregue, tenho aqui então essas 3
três notas fiscais, o cliente 1638, 1602 e 1596. Se eu quero saber o status, quem é o vendedor, quem é o motorista, a placa, o total dos itens, os itens aqui abaixo com seus valores, as fotos que foram tiradas ali, a foto do produto, a assinatura, quem recebeu, tudo direitinho. Então, eu não recebi não, recebeu sim, foi o José Osmar lá que recebeu. E embaixo aqui, se eu quiser ver o mapa aonde foi feita a entrega, né, caso ainda tenha alguma dúvida, também eu consigo ver. Voltando aqui, posso tirar o filtro, devolução. Opa, que devolução é essa aqui que aconteceu? Então eu entro aqui, devolução por avaria, o motorista era o Winston também, né, na placa BC 5050, foi o picolé, a marcação aqui, o local do cliente, né, tá lá em cima, lá próximo da C4, a marcação foi aqui na Rio Verde, na sede da Waydata. A partir daí, o vendedor pode então estar se inteirando e estar por dentro do que está acontecendo com as suas entregas. Então encerramos nosso episódio sobre gestão de entregas com ênfase nos aplicativos para o motorista e vendedor. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e peço que siga nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo com aquele colega que trabalha com logística e tem interesse nesse conteúdo e nos acompanhe para novas publicações.